ali tem algumas questões que a gente tem que guardar para levar para a prova. E o artigo 32 menciona que os notários oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado o amplo direito de defesa, as seguintes penas: repreensão, multa, suspensão por 90, prorrogável por mais 30 e a perda da delegação. Cuidado, IESES já perguntou mais de uma vez trocando a repreensão por advertência, tá? Advertência é um instituto que a gente tem lá dentro do ECA, é quando o juiz ele vai dar bronca no menor, que um menor infrator. Aquilo é advertência. A repreensão, na verdade, nada mais é do que um alerta, né, na verdade, de uma infração disciplinar realizado por escrito, tá? Esse é o que diferencia a repreensão da advertência. A advertência, geralmente, ela é verbal, enquanto a repreensão ela é por escrito. E uma forma de vocês decorarem e não confundir, porque no momento da prova realmente confunde, toda vez, quando eles colocam advertência e repreensão, é lembrar que dentro das penas, aqui, as infrações disciplinares e as penas, né, que são sujeitos notários registradores, não há nenhuma vogal no início. Se você tirar isso, a questão da vogal, esquece, vocês nunca mais vão errar a advertência. Tá? Então, lembrar, falando, é tudo consoante no início, tá? O RMSP. Então, você não lembrando, lógico, cada uma das hipóteses, lembre-se que não há nenhuma vogal dentro das penalidades, penas aplicáveis aqui aos notários registradores. Lembrando disso, automaticamente a advertência cai fora. E a advertência ela é campeã de prova, tá? Ela cai mais do que os próprios que estão aqui. Toda vez eles perguntam, já cansado em muitas bancas, é CESP, é VUNESP, é IESES, FCC, tudo que já fez concurso de cartório, FUMARC, já também perguntou já relativo a essa confusão da repreensão com a advertência. E muito cuidado também com a suspensão, tá? Ela é por 90, que é o prazo maior, prorrogável por mais 30, tá? Então sempre do maior para o menor, tá? Então cuidado também para não cair numa confusão aqui sobre essas questões. Artigo 33, que as penas serão aplicadas, aqui fala, né, a gradação, né, dessas penas que serão aplicadas, a de repreensão no caso de falta leve, a de multa em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave, ou seja, seria uma falta em tese média, e a de suspensão em caso de reiterado descumprimento dos deveres e de falta grave. Tá? E o artigo 34, que as penas serão impostas pelo juízo competente, aqui seria o juiz administrativo ou até mesmo o corregedor, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. Então ele traz aqui, né, das três formas de pena, né, da repreensão mais leve, a multa no caso de uma questão mais média ou até mesmo da reincidência, e ainda a suspensão dos deveres, aqui do reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. E muito cuidado, tá, pessoal, quando a gente trata da suspensão aqui do artigo 33 da 8935, essa aqui é a suspensão sanção. Ela não se confunde com a suspensão para afastamento para fim de apuração de irregularidade na serventia, que a gente vai tratar lá mais à frente, onde o efeito daquela suspensão lá, aquela suspensão para fins de apuração, né, de eventual falta grave, ela traz a necessidade muitas vezes da colocação de um interventor na serventia. Então essa suspensão punitiva aqui, a suspensão pena do artigo 33, ela não presume um interventor. Essa suspensão é aplicada diretamente ao titular da serventia e quem acaba assumindo ali, né, respondendo pela serventia no período dessa suspensão, de 90, prorrogável por mais 30 dias, geralmente é o substituto lá do parágrafo 5º, tá? Ele que vai acabar assumindo aqui nessa serventia e tomando a frente dessas questões. E aquela suspensão para eventual, com afastamento, né, para eventual apuração de alguma falta grave, que a gente vai ver depois que tem previsão lá nas normas, que traz a possibilidade do interventor, ela não se confunde com essa. Tá? São duas formas de suspensão totalmente distintas. 35. A perda da delegação dependerá, tá? Então são de dois requisitos específicos, de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado o amplo direito de defesa, tá? Então aqui o direito de defesa tem que ser resguardado por um processo administrativo que pode ser intentado ou pelo juiz corregedor ou até mesmo pelo Corregedor-Geral de Justiça. Tá, esses que poderão aqui em sede administrativa. Ou ainda uma sentença judicial transitada em julgado. Tá, pode ser, por exemplo, uma sentença criminal condenatória, o que vem ali, aquele juiz criminal, ele venha, porventura, ali também decretar a perda da delegação como um efeito secundário daquela própria sentença, uma restritiva de direitos, etc., nesse caso. Então pode ir a sentença judicial transitada em julgada, vinda de um determinado juiz. E cuidado, tá? A lei, o inciso 1º, ele não menciona assegurado o direito de ampla defesa numa sentença judicial transitada em julgado, porque está implícito aqui, pessoal. O devido processo legal, obrigatoriamente, deve ser respeitado, né, de acordo com o inciso 1º. Então por isso que a sentença judicial transitada em julgado, ela vem somente mencionada de maneira simples. Não significa que não precisa dar o direito de defesa. Parágrafo 1º, que quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário
ou oficial de registro até a decisão final e designará o interventor, observando-se o disposto no artigo 36. Então aqui, pessoal, no caso de perda da delegação, que para eventual falta grave, para apurar a perda da delegação, lá nas normas a gente consegue trabalhar muito mais fácil, né, dessas duas hipóteses, né, de suspensão. A suspensão que traz a possibilidade do interventor quando é uma apuração de falta grave, inclusive ela pode até ser um pouco maior, né, do que o prazo fixado na lei, e quando é somente uma suspensão para fins punitivos, só vai afastar ele por um tempo, por eventual aplicação do inciso do artigo anterior. Tá, então, muito cuidado. Tá? O parágrafo 1º ele traz isso e a própria redação da Lei 8935 é confusa. Dá a entender que naquela suspensão vem um interventor eventualmente. Não. Tá? O caso, naquela suspensão que vem o interventor, o juiz, eventualmente na apuração de um fato passível de perda da delegação, ele precisa afastar o titular da serventia, eventualmente o substituto legal, os demais substitutos. Ninguém pode responder, ele afasta todo mundo para que o serviço continue sendo prestado com base no princípio da continuidade do serviço público e sendo aqui trazido, né, titularizado, né, temporariamente ali por um interventor, que também não é a figura do interino, tá? Porque a grande diferença entre o interventor e o interino é que o interino ele se aplica somente a uma serventia vaga, como a gente já viu lá no comecinho quando a gente tratou a respeito da resolução 81 do CNJ. Enquanto o interventor presume-se ainda a existência de um titular na serventia. Então, intervenção tem titular ainda na serventia. A interinidade é vacância. Tá? Então, cuidado com esses dois institutos. O IES já teve uma prova já que ele misturou os dois, trabalhando tanto com o interventor e o interino, como se fossem cruzando, né, essas duas atribuições. Artigo 36. Quando, para apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30. Tá? Então, aqui, a fins de suspensão para fins de apuração. Está prevista aqui, então, diferentemente, está no artigo 36. Essa é que é aquela que eu vou passar para vocês depois que está nas normas. No parágrafo 1º, na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia quando o substituto também for acusado das faltas e quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Tá? Então, aqui é o regramento dessa suspensão para fins de apuração de faltas imputadas e não a suspensão punitiva que a gente trabalhou lá atrás. Parágrafo 2º. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia e a outra metade será depositada em uma conta bancária especial com a correção monetária. Tá? Geralmente, essa conta bancária especial vinculada a uma questão como se fosse um depósito judicial. E o parágrafo 3º diz, né, o que será feito com essa outra metade depositada. Lembrando que a primeira parte da renda líquida vai para o titular normalmente e a segunda, outra metade fica vinculada então a uma conta bancária especial. Absolvido o titular, ele receberá o montante dessa conta e, se condenado, caberá esse montante ao interventor. Tá? Então, essa metade que fica depositada em conta especial fica aguardando a decisão do juiz. Se absolver o titular, ele recebe essa metade com a correção monetária. Se ele for condenado, essa outra metade com correção monetária caberá então ao interventor da serventia. Artigo 39, também cai muito em prova e o IES também adora perguntar. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por morte, aposentadoria facultativa. Lá no ano 2000, o Supremo Tribunal Federal decidiu, foi uma decisão de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, salvo engano na época, que mencionou que a aposentadoria compulsória não se aplica aos titulares de serventias extrajudiciais. Tá? Então, é somente a aposentadoria facultativa. A invalidez, a renúncia e a perda nos termos do artigo 35, que é aquele que a gente viu, que dependendo de sentença judicial transitada em julgado ou em processo administrativo, desde que respeitada a ampla defesa. E o inciso 6º, no descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9534 de 1997. A Lei 9534 é aquela lei que traz os atos da cidadania, tá, que menciona a certidão de óbito, nascimento, traz uma série de atos ali que são atos tidos, né, como atos de cidadania. Tá? Então, aqui basicamente é o descumprimento da gratuidade do assento de nascimento, do assento de óbito ou eventualmente da primeira certidão. Tá? Então, eventualmente, no descumprimento dessa gratuidade, suponhamos que o registrador civil de pessoas naturais vai lá e cobra pela lavratura de um assento de nascimento. Ele vai incorrer aqui no inciso 6º. Tá? Seria uma hipótese de plano o descumprimento que pode gerar a perda da delegação. Então, para vocês terem uma ideia da gravidade que é isso. E por que é tão grave assim? Né? Às vezes me perguntam, mas por que tão pesada nessa pena, eventualmente, pela cobrança de emolumentos de um ato de nascimento? Antigamente, na redação original da Lei 6.015, nós tínhamos uma hipótese lá de que, no caso
de registro de nascimento realizado fora do prazo, tinha cobrança de multa, que era atribuída pelo juiz na época. Isso lá na redação original de 73 da Lei 6.015. E nessa redação original ele mencionava nessa possibilidade de multa que com o tempo ela foi retirada porque estava fomentando o subregistro. Ou seja, a pessoa sabia que ele ia levar uma multa se ele fosse levar para registro fora do prazo, o que ele fazia?